Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre as proteínas. Vamos começar falando um pouquinho sobre as principais funções que elas podem apresentar. Uma delas é a função estrutural. Um exemplo importante dessa função é a proteína colágeno, que encontramos formando diferentes tecidos, formando matriz extracelular de tecido conjuntivo. Isso compreende vários tipos de tecidos, como por exemplo cartilagens, mesmo os ossos, né? As fibras colágenas são bastante importantes, então uma função que várias proteínas podem desempenhar. Um exemplo é o colágeno. Outra função importante das proteínas é promover interação e comunicação celular, isso envolvendo basicamente proteínas e também glicoproteínas. Glicoproteínas, lembra que falamos um pouquinho sobre elas na aula sobre glicídios. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês também, se vocês quiserem assistir. E as glicoproteínas, elas formam estruturas na superfície celular que podem ser pontos de interação também e comunicação de uma célula com a outra. Então, uma função bastante importante, inclusive para identificação celular dos tecidos, né? Se usa uma identificação baseada também na identificação dessas glicoproteínas. Outra função são a participação em mecanismos contráteis e de movimentação, como acontece, por exemplo, no músculo, nas fibras musculares, com a participação de duas proteínas bem importantes, que são a actina e miosina. Além dessas, temos também a proteína dineína, que é importante para promover a movimentação, por exemplo, de cílios e flagelos. E daí uma estrutura um pouco menor presente dentro das células, mas também promove essa movimentação de tecidos específicos, que tem esses revestimentos ciliares, como acontece, por exemplo, com o epitélio ciliado que temos aqui. Opa, desculpe. Como acontece com o epitélio ciliado que temos nas vias aéreas superiores. Então, a dineína é importante. Também tem a participação das proteínas em mecanismos de catálise em processos biológicos, pela atuação das enzimas do metabolismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as enzimas depois em aulas específicas, mas lembrem que as enzimas são um tipo, então, de proteínas que têm esse papel. Outra função é a regulação da expressão de genes. As proteínas elas podem funcionar tanto ativando quanto reprimindo a expressão de genes, se ligando no DNA. Nós vimos na aula anterior que as proteínas elas são feitas a partir da informação presente no DNA. E essas proteínas, algumas delas, podem também regular o uso dessa informação presente no DNA, atuando então na regulação da expressão de genes. Temos uma aula também sobre isso, falando um pouquinho sobre a regulação da expressão de genes. Eu também vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, se vocês quiserem assistir. Também participam de regulação de processos biológicos, como, por exemplo, proteínas que são hormônios. A maior quantidade de tipos diferentes de hormônios que temos são hormônios peptídicos ou proteicos. E eles, então, podem ajudar a regular diferentes processos, né? Desde crescimento, como hormônio de crescimento, ou insulina, no nosso metabolismo. Então, existem vários desses hormônios, que são proteínas. Também participam de transporte de moléculas, então proteínas que estão presentes em membranas celulares regulam o trânsito de moléculas tanto do meio extracelular para o intracelular e vice-versa. Também temos tráfego de moléculas em compartimentos na célula também, então existem proteínas nessas membranas, os compartimentos para regular essas passagens. E aqui eu trouxe um exemplo também da hemoglobina, que é uma proteína importante que transporta oxigênio para os tecidos. Essa proteína se encontra dentro dos glóbulos vermelhos, que são as nossas hemácias, ou eritrócitos, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela também depois em aulas mais à frente. Também existem proteínas com funções importantes de armazenamento. Coloquei o exemplo da ferritina. A ferritina é uma proteína importante para armazenar o ferro em alguns tecidos do nosso corpo.
Então ela faz estoques de ferro, usando uma estrutura como se fosse uma caixa, assim, fechando o ferro lá dentro e protegendo o ferro, de sofrer algum tipo de reação, porque o ferro ele é extremamente, reativo, ele pode sofrer reações de oxidorredução e formar espécies reativas de oxigênio. E isso pode danificar os tecidos, então para a gente poder guardar o ferro com segurança, se forma um arcabouço proteico que mantém esse ferro estabilizado dentro daí da ferritina. Também existem, proteínas que podem fornecer intermediários metabólicos, que podem fornecer energia para os tecidos. Lembre que as proteínas são feitas de aminoácidos, e nós podemos usar aminoácidos em algumas condições para produzir glicose e corpos cetônicos. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois mais à frente também, em outras aulas, mas as proteínas elas podem servir de fonte energética também. Nós já vimos em outras aulas que os glicídios são importante fonte energética, os lipídios também, mas as proteínas também podem fornecer energia, convertendo daí a parte carbonada das suas estruturas de aminoácidos em glicose ou em corpos cetônicos. E também existem proteínas que têm um papel bem importante no organismo humano, participando do mecanismo de resposta imune, mecanismos de defesa. Então, os anticorpos são as moléculas, então, que são produzidas pelos linfócitos B ativados, e esses anticorpos reconhecem especificamente antígenos que podem estar invadindo o nosso corpo e promovem, então, os mecanismos de defesa para a inativação daqueles agentes. Podem ser vírus, bactérias, então os anticorpos, eles são estruturas proteicas também, bem especializadas. Aqui eu coloquei mais algumas imagens mostrando as estruturas, as funções das proteínas, né, então as proteínas estruturais, que formam estruturas como se fossem cabos ou lâminas, então são estruturas fibrosas, como a gente vê na figurinha do slide aqui. Aqui eu tenho fibra de colágeno, com as 3 cadeias que formam cada fibra de colágeno. Aqui um modo, né, de observar aqui a cadeia, está destacando alguns aminoácidos, aqui glicina, prolina, que são bem importantes para a composição das cadeias de colágeno. Aqui a fibra com as 3 cadeias associadas, né, e aqui do lado a gente tem uma foto de microscopia óptica mostrando fibras de colágeno, são as fibras mais espessas aqui nesse recorte, as bolinhas representam mostram aqui células dispersas, né, nessa matriz de colágeno que a gente vê aqui, e o colágeno é importante para tecidos conjuntivos que a gente tem no nosso corpo, seja, por exemplo, na pele, seja uma cartilagem, ou mesmo o osso também tem bastante colágeno. E qualquer problema que altere a composição dessas fibras colágenas pode ter impacto nesse tecido, né, então existem algumas doenças, por exemplo, que onde acontece a formação de fibras de colágeno alteradas, isso pode promover, por exemplo, uma fragilidade óssea. E daí tem toda uma questão em relação a essa patologia, mas que é decorrente de uma alteração na estrutura das fibras colágenas. Aqui eu tenho um outro corte de microscopia óptica, mostrando aqui em destaque as fibras de elastina, então a gente tem elastina também formando as estruturas da nossa pele, então a gente tem aqui um destaque para essas fibras. E aqui a gente tem uma outra figurinha mostrando as nossas unhas, ou mesmo a pele, né, que são a superfície da nossa pele é rica em queratina, ela forma então uma proteção para que a nossa pele não perca muita água e a proteção, né, contra o ambiente externo. As unhas são ricas em queratina, o mesmo cabelo também é riquíssimo em queratina, então são células que produzem grande quantidade de queratina e elas formam depois essa estrutura, tanto de superfície, como de fibra de cabelo, unhas também. Inclusive, a gente vê, às vezes, até alguns cosméticos, né, colocando no rótulo, né, que tem queratina na composição, é mais comum observar nos shampoos, né, ou condicionadores que tem queratina, e o apelo, né, desses cosméticos é de reposição da queratina do cabelo, já que a queratina dá essa proteção e resistência para a fibra capilar também.
Também existem proteínas que promovem, né, processos de catálise, ou seja, aceleram as reações químicas que acontecem no nosso organismo. E elas então são proteínas específicas que interagem com moléculas também específicas, então cada enzima interage com o seu substrato específico e vai catalisar a transformação desse substrato em produtos que podem ser bastante variados. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre as enzimas em outras aulas mais à frente, aqui é só um link para a gente poder já lembrar quando a gente entrar no assunto específico delas. Aqui eu coloquei 2 figurinhas mostrando a estrutura em 3 dimensões de 2 enzimas, a alfa-amilase, que encontramos na nossa saliva, importante para iniciar os processos de digestão do amido na nossa boca, depois continua, né, pela atuação de outra amilase depois no trato digestório. E aqui a lactato desidrogenase, uma enzima importante no nosso metabolismo, principalmente o metabolismo que envolve a produção de glicose a partir de compostos que não são glicídios. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas também, mas aqui eu quis colocar uma imagem mostrando em 3D para vocês poderem perceber que cada proteína tem um jeitão, né, em 3D, uma aparência, e essa aparência que elas têm em 3 dimensões é essencial para a função depois que elas vão desempenhar. Também existem proteínas que transportam moléculas, né, pode ser pela membrana, como a gente tinha discutido antes, ou mesmo num fluido como o sangue, como acontece com a hemoglobina. Aqui só um destaque mostrando, né, a hemoglobina que a gente encontra dentro dos glóbulos vermelhos que estão circulando lá no nosso sangue, importante para o transporte de oxigênio. Então a hemoglobina, depois a gente vai falar mais sobre ela, mas é uma proteína muito estudada. Ela tem 4 cadeias polipeptídicas que formam a estrutura completa da hemoglobina. E além das cadeias polipeptídicas, tem grupamentos não proteicos que também interagem com a estrutura. A gente vai falar um pouquinho mais agora também na sequência já sobre ela, e depois entrar em mais detalhes sobre a função dela no transporte de oxigênio numa aula específica. Aqui uma visualização da estrutura da ferritina, os grânulos de ferro aqui no centro, formando como se fosse uma caixinha, um baú, né, um arcabouço protegendo o ferro, para que a gente possa usar para a produção inclusive de hemoglobina, que a gente usa bastante o ferro para produzir hemoglobina no nosso sangue. Mas o ferro ele também é um metal que é bastante reativo, então para proteger os estoques, a ferritina forma essa estrutura protegendo então o ferro lá dentro. Aqui as proteínas que formam as fibras musculares, actina e miosina, então as estruturas de sarcômero, das fibras musculares, que é importante para a aproximação dos filamentos das fibras ali para poder fazer o encurtamento e a distensão das fibras para a gente poder fazer a movimentação do nosso corpo, né, seja dos dedos e outras partes também. Então, bem importante. Então, aqui embaixo tem um destaque maior para as proteínas, né, a actina e a miosina, estão formando cadeias polipeptídicas bem especializadas na contração muscular. E aqui uma figurinha ilustrando os anticorpos, que também são proteínas, mostrando vários tipos de anticorpos, né, IgG, IgD, IgE, IgA e o IgM, que é o anticorpo com estrutura maior, mais complexa. Os IgGs são imunoglobulinas, né, então os anticorpos são conhecidos como imunoglobulinas, e as estruturas formam geralmente 2 cadeias assim que interagem, cadeia leve, cadeia pesada, e elas interagem entre si, ou podem se associar também, e são super importantes para a interação com os antígenos, para promover então os mecanismos de defesa no nosso corpo. E aqui a visualização da estrutura, a representação da estrutura da insulina, e aqui do lado do glucagon, destacando a sequência aqui de aminoácidos que compõem esse hormônio importante para a regulação do nosso metabolismo também. Eles são 2 contra-hormônios, né, insulina e glucagon, nós vamos falar bastante sobre eles depois nas aulas específicas sobre metabolismo. Então, a maior variedade de hormônios que a gente encontra são hormônios de natureza proteica. A gente já tinha visto na aula sobre lipídios que existem alguns hormônios que têm estrutura lipídica, né, de esteroide, derivada do colesterol, mas a variedade é bem menor do que a gente encontra de hormônios que são proteicos.
Bem, então vimos bastante coisa em relação às funções, depois em aulas específicas vamos aprofundar alguns aspectos em relação a alguma dessas proteínas ou de grupos de proteínas que realizam aquelas funções. Aqui eu trouxe agora uma classificação das proteínas em relação à sua conformação, como é que é o jeito da estrutura no espaço. Então a gente tem 2 grandes grupos formados, uns são as proteínas globulares, que formam estruturas enoveladas de forma mais esférica ou globular, estruturas bastante complexas, e eu coloquei alguns exemplos, né, as enzimas geralmente têm esse tipo de estrutura, ou mesmo a hemoglobina, diferente de proteínas com estrutura mais fibrosa, que são cadeias peptídicas arranjadas em longos filamentos, geralmente elas são mais insolúveis em água e em soluções salinas diluídas do que as proteínas globulares, que geralmente são mais solúveis. E dentro do grupo das fibrosas, a gente tem exemplos vários, né? Um é a queratina, que a gente encontra no cabelo, o colágeno, a elastina, então elas formam estruturas como se fossem cabos, cordas, que dão uma certa resistência para que aquela proteína também possa inclusive sofrer tração e possa manter a estrutura estável da qual ela também faz parte. Outra classificação que as proteínas podem sofrer é em relação ao número de cadeias peptídicas que podem estar associadas. Então, existem proteínas chamadas de monoméricas, desculpe, existem proteínas chamadas de monoméricas, que apresentam atividade funcional através de cadeias individuais, ou seja, ela é formada por uma única cadeia polipeptídica. Aqui eu trouxe como exemplo a mioglobina, que a gente encontra presente nos tecidos musculares. Mas existem várias proteínas que são oligoméricas, onde a atividade funcional depende da interação de 2 ou mais cadeias peptídicas, polipeptídicas, que estão interagindo entre si. Então, exemplo disso é a insulina, o colágeno ou mesmo a hemoglobina, que tem 4 cadeias que interagem entre si, como a gente vê nessa representação na figura aqui abaixo. Então, são 2 cadeias beta interagindo com 2 cadeias alfa. Então, uma estrutura de 4 cadeias polipeptídicas que interagem entre si. Então, é um tipo de proteína chamada de oligomérica. Outra classificação que as proteínas podem sofrer é de acordo com os produtos de hidrólise. Então, existem proteínas simples, que na sua composição contém apenas aminoácidos e nenhum outro tipo de grupamento. Daí entram várias, né? Colágeno, queratinas, globulinas, enzimas como, por exemplo, a quimotripsina. Mas existem outras proteínas chamadas de proteínas conjugadas. O que elas têm de diferente? Elas fazem interação com grupos químicos que não são proteicos, então são a parte não aminoácido da proteína, inclusive, é chamada de grupo prostético. Então, são grupamentos químicos que estão associados com os aminoácidos que compõem a proteína, mas que não são aminoácidos. Então, eu trouxe como exemplo aqui a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que a gente acabou de ver, né, que tem 4 cadeias que interagem entre si, e além das 4 cadeias que interagem entre si, a gente tem um grupo prostético, que é onde se encontra o elemento ferro, para a interação com o oxigênio. Então, tem 4 grupos prostéticos, chamados de grupamentos M, que a gente vê aqui como é que seria a estrutura desse M aqui embaixo em destaque, e o ferro bem no centro, que é o ponto de ligação com o oxigênio. E esse grupamento ele faz uma ligação covalente com resíduos de proteínas aqui para estabilizar esse grupamento na estrutura de cada cadeia aqui peptídica que faz parte da hemoglobina. Então, esse grupamento M é chamado, como outros grupos diferentes, né, que não são proteicos associados à proteína, são chamados de grupos prostéticos. Bem, agora vamos falar um pouquinho mais sobre características gerais das proteínas, e uma característica bem importante é a desnaturação que elas podem sofrer. As proteínas elas podem sofrer um processo de desdobramento ou desorganização da sua estrutura, que não é acompanhada da hidrólise das ligações peptídicas. É como se a gente tivesse a proteína como se fosse um novelinho de lã e nós desemaranhássemos aquele novelo de lã.
mas eu não vou cortar o novelo nos pedacinhos que formam o novelo, ou seja, eu não vou cortar a proteína nos aminoácidos constituintes. Quando a gente observa na proteína algum evento de desnaturação, toda a cadeia peptídica ela permanece intacta. O que acontece é só o desmonte da sua estrutura em 3D. Então a figura mostra a proteína normal aqui, desnaturada ela perde aquela estrutura, e ela pode sofrer um processo de renaturação, mas nem sempre isso é possível, e quando isso acontece, às vezes a proteína ela vai renaturar numa forma em 3D diferente. Então, geralmente na desnaturação, as proteínas elas perdem a estrutura e perdem a função também, porque já a estrutura e a função são relacionadas. Então, raramente essa desnaturação ela é reversível. Quando a gente desnaturante ele é removido, a proteína ela pode se estruturar novamente, mas numa estrutura original ou não. E as proteínas desnaturadas, frequentemente, elas são insolúveis e precipitam em solução, inclusive nos tecidos. Se a gente tem alguma desnaturação, por exemplo, que pode acontecer, elas precipitam nos tecidos também. E quais seriam os principais agentes que podem promover a desnaturação? O calor é um agente importante. Na verdade, tanto o calor extremo como o frio extremo também podem, causar desnaturação. Mas o calor excessivo é um agente, que é bastante comum. Para a gente entender como o calor desnatura as proteínas, é só a gente pensar, por exemplo, no ovo, na estrutura do ovo, como é que é, a gente tem a clara e tem a gema. A clara ela tem uma alta composição proteica, então quando nós cozinhamos um ovo ou fritamos um ovo, a gente observa que a clara fica esbranquiçada, ela fica branca, né, então ali acontece um processo de desnaturação da clara do ovo. E se a gente, por exemplo, cozinhar um ovo, né, o ovo vai ficar com uma clara branca. E se a gente colocar ele de volta na geladeira, depois de aquecer, de ferver, a clara não volta a ficar líquida e nem ficar transparente. Então, esse é um exemplo, né, de agente que pode promover a desnaturação, o calor. E da mesma forma isso acontece com proteínas no nosso corpo também. Então, por isso que o nosso corpo mantém isso, na temperatura geralmente numa faixa de 37 graus, e temperaturas mais altas, por exemplo, numa situação de febre, já podem, levar devagarinho a ir alterando essa estrutura. Lógico que não é um aquecimento tão extremo, mas já perturba um pouquinho a estrutura das proteínas e as suas funções. Então, por isso que é importante a gente cuidar da temperatura e não deixar, né, a febre subir demais, porque pode causar problemas, sérios nos tecidos no nosso corpo. Outro agente que pode promover desnaturação são solventes orgânicos. Vários tipos de solventes, sejam solventes como, por exemplo, bastante tóxicos, né, como benzeno, tolueno, vários tipos de álcool, são todos agentes, né, que podem promover desnaturação. Também agitação mecânica pode promover desnaturação. Aqui eu trago novamente o exemplo da clara do ovo. Se a gente pega a clara do ovo, separa da gema e bate a clara em neve, ela vai desnaturar, vai formar a clara em neve, né. Clara em neve é a clara desnaturada. Daí por um agente diferente que é a agitação, quando a gente bate, né, com a batedeira ou com a mão clara em neve, a gente promove esse processo de desnaturação. Além da agitação, também temos ácidos ou bases fortes, que também podem promover a desnaturação, por causa do efeito do pH. Lembrem que o pH ele muda um pouco as cargas dos resíduos de aminoácidos, e isso faz com que a gente tenha mudança de cargas e mudança na conformação, na estrutura em 3D da proteína. E daí desnatura então essa proteína. Detergentes também promovem essa desnaturação, e metais pesados também, como por exemplo chumbo, mercúrio, também podem promover desnaturação. Então, nós vimos que desnaturação é um evento que pode prejudicar bastante a função das proteínas, porque estragam a sua estrutura, né, desmontam a sua estrutura. Então, essa questão estrutural é essencial para a função delas. Cada proteína tem uma função e estrutura química específica, como se fosse, né, o rosto da proteína. Então isso sugere que cada proteína tem uma estrutura tridimensional única. E essa estrutura tridimensional única,
é determinada pela sua sequência de aminoácidos. Por isso que cada proteína tem uma composição de aminoácidos que é diferente, que é específica dela. E a função da proteína depende da sua estrutura tridimensional. Então, forças, né, as forças mais importantes que estabilizam a estrutura tridimensional da proteína são as interações não covalentes. Embora a gente tenha a composição proteica dos aminoácidos, que são ligados entre si por ligações peptídicas, que são ligações covalentes, todo o jeitão da estrutura em si, como ele se mantém, é proporcionado por interações não covalentes, que geralmente são interações por pontes de hidrogênio. Então a gente pode avaliar e estudar a estrutura das proteínas em diferentes níveis de organização. Eu posso avaliar a estrutura primária, que corresponde à sequência de aminoácidos, posso avaliar a estrutura secundária, que é avaliar como os aminoácidos formam, né, as cadeias e como elas dobram entre si para formar estruturas do tipo alfa-hélice ou folha beta ou beta-folha. Posso avaliar também em nível de estrutura terciária, que é avaliar a interação, dobramento entre estruturas para formar a proteína, e algumas delas eu consigo avaliar também em nível quaternário, quando a gente tem proteínas que são formadas pela associação de várias cadeias polipeptídicas, a gente tem a montagem dessas cadeias polipeptídicas de modo a formar toda a estrutura em 3D funcional daquela proteína. Então, o nível primário é avaliar a sequência de aminoácidos, ou seja, quais são os aminoácidos que formam aquela cadeia polipeptídica, e não é só isso, qual a ordem que eles vão estar ligados, porque a ordem importa bastante também. Então, qualquer coisa que faça com que a gente tenha mudança no aminoácido que a gente tem na cadeia aqui, e na ordem que eles estão colocados, vai prejudicar como acontece a dobra, a montagem dessa estrutura, né. Então a estrutura primária é essencial para determinar essa estrutura depois nível secundário, terciário e até quaternário. Lembrem que a sequência de aminoácidos que compõe a proteína, ela é determinada pela informação genética presente no DNA. Então, qualquer alteração no DNA em regiões codificadoras de proteínas pode potencialmente levar a alteração também na estrutura primária da proteína, ou seja, na composição de aminoácidos, que pode ter impacto também na sua função, devido a impactar a sua estrutura em 3D. Em nível secundário, nós vamos avaliar então a disposição dessas sequências de aminoácidos, cadeias peptídicas, como é que elas formam estruturas no espaço, que podem ser em espirais, como a gente vê aqui, como a gente chama então de alfa-hélice, ou nessas estruturas que vêm e vão, que são chamadas de beta-folha ou folha beta. Então, em espiral é como se fosse a espiral de um caderno, é uma estrutura helicoidal. Eu tenho um esqueleto peptídico central, enfim, espiralado, e as cadeias laterais, os aminoácidos, aqui elas ficam projetadas todas para fora da cadeia, da hélice ali do espiral. E toda essa espiral é sustentada então pela ligação peptídica em sequência de um aminoácido com o outro. E essa estrutura em espiral, ela vai ser sustentada pela interação entre esses grupamentos que formam a ligação peptídica, através de interações por pontes de hidrogênio. Então, assim que se sustenta aquela espiral para formar a estrutura de alfa-hélice. Quando a gente tem a formação de estruturas do tipo beta-folha, são formadas estruturas mais laminares, como se fossem dobras da cadeia, chamadas também de beta-lâminas ou beta-dobraduras. E ali também eu tenho os componentes principais das cadeias, que envolvem, então, as ligações peptídicas entre os aminoácidos, as cadeias laterais se projetam para fora dessas estruturas de beta-folha, e elas podem fazer estruturas que vão e voltam, e passam por cima e passam por baixo, tem arranjos bastante variados. E aqui também o que estabiliza a estrutura são as interações por pontos de hidrogênio não covalentes entre os grupamentos vizinhos, né, que formam as ligações peptídicas desse.
E aqui nas beta-folhas, o que estabiliza também a estrutura são as interações por ponte de hidrogênio entre os grupamentos que formam as ligações peptídicas. Aqui uma visão das estruturas de alfa-hélice, aqui em cima e aqui embaixo de beta-folha, folha beta, mostrando bem as espirais da alfa-hélice e as estruturas de vai e vem das folhas beta. E a estrutura terciária compreenderia o arranjo dessas alfa-hélices e beta-folhas no espaço em 3D. Aqui eu coloquei várias figurinhas mostrando estruturas de proteínas bem variadas. Aqui as alfa-hélices estão representadas como tubos em algumas imagens ali, mas compreendem as estruturas de alfa-hélice. Então tem proteínas que têm basicamente só alfa-hélice, outras só folha beta, outras alfa-hélice e folha beta. E todo esse arranjo em 3D no espaço é que compreende a estrutura terciária. E a quaternária? Ela acontece para proteínas que têm mais de uma cadeia polipeptídica, como por exemplo a hemoglobina. A hemoglobina ela tem 4 cadeias polipeptídicas, 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, além daqueles grupos prostéticos também que interagem um grupo com cada cadeia. E a estrutura toda da hemoglobina, então, compreenderia a estrutura quaternária, que compreende a associação dessas 4 cadeias polipeptídicas junto com seus grupamentos prostéticos. Então, eu posso avaliar as estruturas das proteínas em vários níveis. O nível primário, que compreenderia só a ordem dos aminoácidos formando as cadeias peptídicas, que a gente vê na figurinha aqui em cima. A secundária, avaliando se eu tenho formação de alfa-hélices, folhas beta, onde elas acontecem. A terciária seria a forma em 3D, como essas estruturas em alfa-hélice, folha beta e voltas se organizam no espaço. E a quaternária para aquelas proteínas que são formadas na sua estrutura funcional por mais de uma cadeia polipeptídica. Aqui eu trouxe uma informação extra em relação à estrutura de proteínas, trazendo o Banco de Dados Internacional de Estruturas Proteicas, que conhecemos então como PDB. Se vocês procurarem na internet PDB, vocês vão achar lá o banco de dados, é o Protein Data Bank. E lá eu tenho uma infinidade de estruturas proteicas que foram depositadas lá para disponibilizar as estruturas, inclusive para os cientistas poderem estudar as estruturas proteicas. Essas imagens são geradas a partir de estudos publicados em artigos científicos, e você pode inclusive baixar as imagens para fazer estudos das estruturas com programas específicos também. É bem interessante. Esse banco de dados, ele armazena estruturas, então, de milhares de proteínas. A gente tem aqui uma figurinha do próprio banco de dados mostrando a quantidade de estruturas, né, depositadas ano a ano, aqui onde ele analisou desde a década de 70 do século 20 até 2011, eu tenho esse gráfico aqui. Mas mostrando que até meados da década de 80 ali, eu tinha poucas estruturas depositadas, né, no banco de dados. E depois da década de 90 para frente, houve um boom, assim, de crescimento de números de estruturas proteicas lá disponíveis, e que qualquer pessoa pode acessar e utilizar essas informações. Então, para quem estuda um pouco mais sobre estrutura de proteínas, proteínas específicas, lá eu tenho proteínas interagindo com outras proteínas interagindo com medicamentos, proteínas interagindo com substâncias, às vezes, agentes tóxicos. É bem interessante esse banco de dados. Então, para quem estuda a estrutura de proteínas, é uma fonte de informação bem importante. E para fechar esse assunto em relação às proteínas, eu trouxe uma informação adicional, que é trazer uma reflexão sobre quando a estrutura das proteínas ela pode ser um problema. Falando um pouquinho então sobre os prions. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os prions, mas os prions são as chamadas proteínas infecciosas. Então são agentes patogênicos que não são vírus, não são bactérias, são proteínas isoladas. Então não tem ácido nucleico, não tem DNA, não tem RNA,
mas são estruturas proteicas que podem causar danos bem sérios, né, nos organismos, suscetíveis. Então são proteínas que têm estruturas tridimensionais anormais e que formam agregados nos tecidos, e têm a capacidade de transformar outras proteínas normais também em prions. Então, embora as proteínas priônicas elas não se multipliquem, mas o contato delas com outras proteínas presentes no meu organismo leva essas proteínas normais a também, se desestabilizarem na sua estrutura em 3D e promoverem, então, a formação de novas proteínas priônicas, como se fosse uma reação em cadeia, onde uma proteína interage com outras e vai aumentando a quantidade de proteínas, de prions no organismo. Aqui eu coloquei uma informação, né, de que existem cerca de 13 tipos de prions conhecidos, dos quais 3 atacam fungos e 10 atacam mamíferos. Dentro desses 10 que atacam mamíferos, 7 podem contaminar o ser humano. Então, trouxe uma informação a mais em relação a proteínas priônicas. Existe uma proteína que, inclusive, nós produzimos de modo normal no nosso organismo, a partir de um gene presente no nosso DNA, que chama-se gene PRNP. Ele permite que a gente produza a proteína prion, que a gente conhece então como PRP. Ela é uma proteína presente na superfície das células, é uma proteína normal que desempenha os seus papéis, mas em algumas condições ela pode sofrer esse misfolding, esse mal dobramento. Isso pode acontecer pelo contato com proteínas priônicas, realmente de estruturas alteradas, ou pode acontecer também devido a alguma mutação nesse gene que codifica a proteína prion, onde leva a dobrar a proteína quando acontece a construção da cadeia polipeptídica pela alteração, a sequência de aminoácidos aqui, a dobrar ela de modo também não adequado, e também eu tenho então essa forma, né, devido à alteração genética também podendo acontecer. Aqui embaixo eu coloquei mais uma imagem mostrando a proteína APRP, né, aqui numa forma, de misfolding aqui no caso, né. Então a proteína PRPC seria a proteína na conformação normal e aquela perdendo a conformação e provocando a formação do prion. Veja que aqui na tabelinha ao lado mostra, né, que as proteínas então na forma priônica, que seria PRPSC, ela tem a propriedade de formar agregados, ela tem um conteúdo de folhas beta na sua estrutura que maior do que a proteína PRPC normal. Ela é resistente à digestão por proteases, então essa proteína prion infecciosa que ela é mais resistente à atuação de proteases, tem uma neurotoxicidade associada e tem um potencial infeccioso, que seria o quê? Que alguém que entra em contato com essa proteína, ela pode, eh, adentrar o organismo e promover uma formação de proteínas priônicas no seu organismo também, na pessoa que teve o contato, então ela é transmissível. Então as que acontece com o organismo que entra em contato com essas proteínas priônicas? Geralmente elas estão associadas com doenças chamadas de encefalopatias espongiformes transmissíveis. Então promovem, né, uma formação de proteínas alteradas em proteínas presentes no tecido nervoso. E isso pode acontecer em vários tipos diferentes de mamíferos, incluindo os seres humanos também. Então, as doenças priônicas, elas são conhecidas por afetar estruturas cerebrais ou outros tecidos neurais, não possuem cura e são sempre fatais. Das doenças que podem acontecer no ser humano, uma das mais estudadas é a doença de Creutzfeldt-Jakob, onde existe casos esporádicos, né, da doença e também existem alguns casos que ficam na faixa de 5 a 15% dos casos que têm origem hereditária, ou seja, que se transmite nas famílias. Isso devido a uma construção errada da proteína devido a uma alteração no DNA. Mas eu posso também ter a forma transmissível também por interação com outras proteínas priônicas de materiais, de pessoas que tinham, né, a doença, previamente. Então, uma pequena parcela dessas doenças pode ser atribuída a contato com tecidos contaminados, em transplantes, também em instrumentos cirúrgicos.
Então, caso, né, aconteça a identificação de algum, material que tenha prio, é importante ter todo um cuidado específico em relação à manipulação desse material, porque tudo que entra em contato com esse tecido que tem príon, ele tem que ser inativado de um modo diferente do que a gente faz para a inativação de agentes patogênicos convencionais, sejam vírus, bactérias, protozoários. Então todo o material ele sofre uma inativação bem mais potente, já que os príons eles são bem mais resistentes aos métodos tradicionais de inativação, de descontaminação. Então é preciso fazer um aquecimento em altas temperaturas sob pressão e utilizando também ácidos ou bases fortes também para promover essa inativação desses primos. Então, um simples processo, por exemplo, de autoclavagem, que a gente usa para inativar bactérias, por exemplo, ele não é suficiente para inativar primos. Então é feito uma autoclavagem, por um tempo maior, utilizando junto com o material também ácidos e bases fortes. E o que vai acontecer então com as pessoas que têm uma doença priônica? Os primeiros sintomas, no caso da doença de Creutzfeldt-Jakob, que é uma das mais estudadas, vão apresentar lentidão de pensamento, dificuldade de concentração, déficit de raciocínio e perda de memória. Os doentes podem ter também alterações emocionais e visuais, como alucinações, e podem apresentar as chamadas mioclonias, que seriam contrações musculares bruscas e breves, que é o que os cientistas também começaram a observar quando começaram a estudar a doença da vaca louca, que daí veio todo um estudo mais aprofundado em relação aos prions, né. Na doença da vaca louca, né, os bovinos também apresentavam esses movimentos, as mioclonias, e se começou a estudar por que eles apresentavam, né, esse quadro, daí começou-se a aprofundar os estudos em relação aos prions. Mas as mioclonias podem acontecer também nos seres humanos. E por enquanto, as doenças priônicas são doenças incuráveis, mas existem alguns medicamentos que podem retardar a evolução, ou seja, podem retardar o tempo para a geração de mais proteínas priônicas no organismo, que levaria então ao quadro mais grave, né, da doença, até no final levar o indivíduo à morte. Então a amantadina é um dos medicamentos que pode ser usado para retardar essa evolução. Mas são doenças que ainda precisamos estudar bastante sobre elas, né, sobre os prions também, entender um pouquinho mais. Então muitos grupos científicos no mundo se voltam a esses estudos e muitas coisas ainda precisamos, desvendar em relação a essas proteínas priônicas e as doenças que elas causam. Mas eu trouxe essa informação adicional para vocês perceberem como é importante conhecer um pouquinho mais sobre, proteínas, estrutura de proteínas também, visto que os prions, eles são proteínas, né, como outras qualquer, só que eles têm estruturas alteradas, né, e como isso pode ter um impacto, assim, bastante severo no organismo, causando doenças bastante graves, né, como as encefalopatias espongiformes. Certo? Então, na próxima aula conversamos um pouquinho mais sobre outros assuntos da bioquímica. Até lá!